Com Jesus aí. Então fala um uhul aí. Glória a Deus. Às vezes as pessoas olham e acham que nós somos felizes porque não temos problema, né? E eu estou vindo de um mês bem atarefado, bem problemático, de alguns prejuízos. E ontem eu estava ali sentado com as crianças e com a Esther enquanto a gente assistia um filme. E por mais que no corpo a gente carregue as marcas, porque o emocional não tem como você suprimir, eu me sentia muito grato. Porque eu pensava comigo, por mais que o filme era chato, eu pensava comigo, isso aqui é reino de Deus. Então quando você busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então não tem do que se preocupar. Hoje não deu certo, ainda para ajudar, hoje eu perdi meu celular ainda. Só que mesmo assim, isso não tem a capacidade de tirar a minha felicidade, porque a minha felicidade não é externa. A minha felicidade não depende daquilo que está acontecendo ou deixando de acontecer. Eu aprendi o segredo da felicidade. Eu sei estar contente em toda e em qualquer situação. Esse é o lugar onde nós devemos habitar na presença do Senhor. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler só o verso 11 e 12, por ser uma leitura muito conhecida. 1 Samuel 16, 11 e 12. Fala assim o verso 11. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Amém? Com certeza você conhece essa história, é a história da unção de rei sobre a vida de Davi. E pelas características que o escritor ele usa aqui, você percebe que ele afirma algumas características físicas e tal. E dentro da filosofia nós temos duas linhas com relação ao porquê que Davi ele era rejeitado pelo seu pai. A primeira é baseada no Salmo 51, no verso 5, quando ele fala que em iniquidade ele foi gerado e que em pecado a sua mãe o teve. Então dizia-se que havia a possibilidade dele ser um filho bastardo. Existe uma outra corrente que eu acredito mais, que é a questão do verso 12, né? Que fala, e ele era ruivo. Por quê? Porque os judeus eles acreditavam que a pessoa que era ruiva, ela era amaldiçoada, porque Adão era ruivo. A palavra Adam, que é o original de Adão, significa vermelho. E as pessoas que eram ruivas eram mal vistas dentro da comunidade judaica. Então eu acredito que isso tem mais a ver com os motivos do porquê você percebe que Davi ele era tratado de forma diferente dos seus irmãos. Mas o que importa para nós hoje aqui é que Davi não foi convidado para a festa. É isso que importa, independente do porquê ele era rejeitado ou não. E Davi, para mim, ele é uma representação de todos nós. Porque em algum momento na vida, ou talvez em muitos momentos da vida, nós nos sentimos como se nós fôssemos desprezados. Às vezes não foi, mas se sentiu como se fosse. Às vezes você foi o último a ser escolhido, ou às vezes nem foi escolhido. Às vezes você foi o último a ser chamado, ou talvez nem foi convidado.
Ou talvez você veio de uma casa onde literalmente você era tratado com desdém, onde se sobrasse você tinha e se não sobrasse você ficava sem. De alguma forma todos nós temos essa experiência de sentir o desprezo em algum momento das nossas vidas. E é importante, principalmente nos dias de hoje, isso é uma coisa que se torna muito visível, né? Principalmente na sociedade hedonista que nós vivemos. O Juninho sabe melhor do que ninguém o que isso tem gerado nas crianças e nos adultos depois da infância. A rejeição, ela vai gerar uma insegurança, baixa autoestima, isolamento, pode desenvolver medos crônicos, ansiedade social, comportamentos de autossabotagem e, em casos crônicos, criar um ciclo de reações impulsivas e até agressividade. Só que o que nos chama a atenção é que por mais que Davi ele fosse esse menino desprezado, ele não permitia que isso abalasse a sua fé ou moldasse quem ele era. Você percebe que, diferente de tudo isso daqui que eu falei, quanto mais Davi ele era desprezado pela sua família, mais ele se apegava com Deus. Quanto mais ele estava perdido do lado de cá, mais ele se achava do lado de cá. Ele é um caso à parte, porque ao invés dele ser um revoltado da vida, ele foi uma pessoa que se devotou totalmente para Deus, e Deus ele fez um papel social na vida de Davi. Assim como muitas das vezes Deus faz um papel social na vida de muitas pessoas que vêm para a igreja com uma ferida paterna, por exemplo. Eu não sei se você percebe, mas a configuração da igreja e até da própria palavra de Deus, ela é configurada num formato familiar. Né? A igreja nós chamamos Deus de Pai. Nós chamamos uns aos outros de irmãos. Então muitas das vezes eu não tive o melhor pai. Eu não fui cuidado como eu deveria. Só que quando eu chego na igreja, aí eu encontro um pai que eu não posso botar defeito. E ele supre todas as minhas demandas e todas as minhas necessidades. Entende? Então muitas das vezes a igreja ela cumpre um papel social na vida da sociedade por causa dessa demanda. Você percebe que quando Deus ele quis mostrar a sua deidade, ele mandou os seus profetas. Mas quando Deus ele quis mostrar a sua paternidade, aí ele enviou o seu filho. Um povo que estava sendo menosprezado, desprezado pelos seus próprios líderes religiosos, sendo vendidos. O que esse povo precisava? Eles precisavam de um pai. Porque aqueles que deveriam estar cuidando deles, estavam explorando eles. Então, mais uma vez, assim como nos dias de hoje, Deus ele se apresenta como um pai e supre as demandas na nossa vida. E o evangelho, ele se resume a duas coisas. Uma vez Jesus foi perguntado, quais são os mandamentos mais importantes? E aí Jesus ele falou assim, tudo se resume a duas únicas coisas. Se você precisar aprender alguma coisa, aprenda isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. Ou seja, se você fizer isso, você cumpriu tudo. É só nisso que você precisa se preocupar. E o que nós percebemos aqui na vida de Davi é que ele entendia isso como ninguém. Ele amava a Deus sobre todas as coisas e isso já bastava. Mas o seu pai não liga para você, mas Deus me ama. Mas a sua família desfaz de você, mas eu sou extremamente importante para Deus. Era esse o entendimento que ele tinha e era isso que o movia. Era isso que fazia ele ser quem ele era. E aí existe um contraponto, né? Porque ao tempo em que Davi está sendo ungido a rei, Saul ainda governa. E Saul era exatamente o oposto de Davi. Porque se você percebe aqui no verso 12, ele faz questão
de falar a respeito das características físicas de Davi. Que Davi era ruivo, de belos olhos, admirável aparência. Ou seja, ele não tinha a cara de um homem de guerra, em outras palavras. Ele era um menino bonitinho. E aí você percebe que, aos olhos do povo, quando Samuel pergunta quem que vai ser o rei, quem que vai governar sobre vocês, as pessoas falam Saul. Por que Saul? Porque Saul ele é maior do que todo mundo. Porque Saul tem cara de homem de guerra. Ele vai fazer o negócio dar certo, ele vai nos guiar nas batalhas, ele vai na nossa frente. Só que qual que é o problema? O problema é que Saul estava escondido no meio da multidão. Só que ele era tão alto que mesmo quando ele tentava se esconder no meio da multidão, dava para ver ele de longe. A Bíblia diz que ele se escondia atrás das malas, mas dava para ver a cabeça dele aparecendo. Por mais que ele tivesse toda a aparência, que era o que o povo estava se importando, ele era um covarde. E nós percebemos de uma forma bem caricata que existe um grande diferencial entre o homem a quem Deus escolhe e o homem que o povo escolhe. E você percebe isso voltando alguns versos antes aqui. É o que Deus fala para Samuel. Samuel, ele olha o primeiro filho de Jessé e fala assim, é esse. O cara tem a pompa de rei, né? Ele tem cara de homem de guerra. Aí o que Deus fala para ele? Eu não vejo como você vê. Você vê a aparência e eu estou olhando para o coração. Nós percebemos que Saul, apesar dele ter toda essa pose, Saul ele era um menino mimado, criador de jumentos. Ele cuidava das jumentos do seu pai, das mulas do seu pai, dos jumentos. E Davi? Davi ele cuidava de ovelha. Imagina, se Deus ele quisesse que nós fôssemos cuidados por alguém que entende de jumento, ele falaria que nós somos os seus jumentos, não as suas ovelhas. Só que você percebe que o tempo todo, Jesus ele se denomina como bom pastor. Ele fala que nós somos as ovelhas. Entrai pela porta do aprisco. O tempo todo ele está fazendo alusões a essa questão do pastoreio e da ovelha. Que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. O jumento não ouve. O jumento ele fica empacado lá e você tem que ir lá puxar ele na marra. Ou seja, a gente está falando a respeito de um relacionamento onde a ovelha, se qualquer pessoa chegar lá e chamar por nome, ela não atende. Mas se o pastor chegar de longe e chamar, elas vêm correndo atrás dele. Porque elas reconhecem, elas têm a sensibilidade de reconhecer a voz do seu pastor. Agora o jumento é na marra. Então você percebe que Saul ele era acostumado com essa agressividade, com esse negócio na base da força. Davi ele era o contrário. Davi ele tocava a sua harpa ali enquanto ele cuidava das ovelhas. Só que diferente de Saul, enquanto Saul se acovardava, quando aparecia o urso e o leão para pegar as ovelhas, ele sem pedir ajuda de ninguém, ele mesmo enfrentava. Por mais que ele não tivesse a postura de um homem de guerra. Então você percebe que muitas das vezes as pessoas elas vão olhar para você e elas vão falar assim, não, mas não dá certo para você isso daí. Se fosse outra pessoa, se fosse o seu irmão, se fosse o fulano de tal, mas isso daí não serve para você. Você não vai dar conta. Muitas das vezes nós somos desprezados pelas pessoas. Só que o que nem nós mesmos não sabemos é que nós já fomos escolhidos por Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, de um dia que nós estávamos participando de algum evento onde a gente ia cantar e nós estávamos ensaiando na igreja do pastor Zelito. E aí a pastora Lisandra estava lá. E aí ela falou para mim assim, qual a sua unção? Eu falei assim, qual a minha unção? Eu sou ministro de louvor. Na época eu não era pastor.
Ela falou assim, não, mas qual a sua unção? Você é presbítero, você é diácono, qual que é o seu ministério? Eu falei, não, eu só sou ministro de louvor mesmo. Ela falou assim, não, eu entendo e isso é muita coisa. Ministrar o louvor é uma honra na casa do Senhor. Mas eu já te vi pregando outras vezes. E você pode não ter sido reconhecido diante dos homens, mas você já é reconhecido diante de Deus. Então, muitas das vezes, assim como Davi, Deus ele já tem o seu nome escrito lá. Isso daqui é para você. Por mais que nem você mesmo não reconheça a capacidade que ele já colocou dentro de você. E muitas das vezes, os de perto, eles vão ser os últimos a enxergar. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus ele chegou na sua cidade para ensinar na sinagoga, as pessoas falavam assim, esse daí não é o filho da Maria? E do José lá da marcenaria da esquina? E como que ele está falando que ele veio para salvar o mundo e não sei o quê, que ele é o filho de Deus? As irmãs dele não congregam aqui com a gente? As pessoas de perto, elas serão as últimas a enxergar aquilo que Deus ele tem feito na sua vida. São as pessoas que muitas das vezes vão questionar, vão falar para você, quem que você pensa que é para estar fazendo isso? Isso não vai funcionar para você. Só que você pode ser o último convidado, mas ainda assim você vai ser o mais honrado. No verso 11, nós entendemos aqui uma ordem do como as coisas funcionam no reino de Deus. Porque no verso 11, Samuel se vira para todos os que estão ali naquela reunião e fala assim, ninguém senta enquanto Davi não chegar. O Davi, ele era o mais desprezado, ele nem almoçava com eles em casa. Ele nem era convidado para a festa. O Jessé falou assim, traga os seus filhos. E se você ler anteriormente, o Jessé fez toda uma celebração ali, santificou todo mundo que ia participar daquela reunião, só que Davi não estava presente. Ou seja, ele nem foi convidado para participar. E enquanto Davi ele está lá no campo fazendo aquilo que ele faz todo santo dia, talvez imaginando que a vida dele vai ser aquilo ali para sempre, lá na casa dele, ele já está sendo visto como rei. Você já viu como que é uma celebração quando tem um rei? Ninguém se assenta enquanto o rei não chegar. Na hora que o rei chega e ele assenta ali naquela cadeirona, na maior cadeira que tem na mesa, aí alguém anuncia, agora podem se servir. Antes mesmo dele ser ungido a rei, ele já estava sendo tratado tal como, sabe por quê? Porque no reino de Deus, primeiro nós somos declarados e depois nós nos tornamos. É por isso que o casamento, ele segue princípios do reino e não princípios da terra. E é por isso que muitos casamentos não funcionam. Porque as pessoas, elas querem viver de acordo com aquilo que elas acham que é. Como que é o casamento quando você chega lá no juiz? Ele fala assim para você, eu vos declaro marido e mulher. Vocês não entendem nada de casamento, vocês não sabem o que vocês vão fazer, não sabem o que vai ser daqui para frente. Como que é marido e mulher? Vocês são declarados e vocês vão ser no meio do caminho, vocês vão aprender a ser. No reino de Deus, primeiro você é declarado e depois você se torna. Ah, mas o que mudou na sua vida depois que você se tornou um pastor? Nada, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu já fazia antes de ser pastor. Por quê? Porque eu eu já era declarado, mesmo antes de eu ser. Então Deus, Ele faz o quê? Ele te coloca em determinados lugares, em determinados níveis, onde muitas das vezes nem você sabe que você já tem acesso. Ele ainda está no campo, mas em casa, ele já é rei. Isso me faz pensar a respeito do filho pródigo.
Porque o filho pródigo, ele é como se fosse uma história antagônica à história de Davi. Davi, ele tinha uma família que tratava ele mal, que rejeitava ele, só que ele, mesmo assim, era fiel a Deus. O filho pródigo era ao contrário. Ele tinha uma família que era de Deus, um pai que servia e que ensinava princípios, mas mesmo assim, ele é quem rejeitava a família que ele tinha e se achava melhor do que a família dele. E aí, qual que é o lugar que nós chegamos aqui? Nós chegamos num ponto onde acaba servindo como uma lição para nós. O filho pródigo, ele vê tá passando necessidade, perdeu tudo que ele tinha, vê as bolotas de porco, fica querendo comer a comida do porco, nem isso ele não pode comer. E aí ele se lembra do quê? Primeiro ele se lembra que ele tem um pai, né? Porque até então ele achava que ele era sozinho no mundo. E ele fala assim: na casa do meu pai, até os empregados têm para comer e de sobra. E eu tô aqui querendo comer comida de porco. O que está acontecendo aqui dentro dele? Ele está entendendo quem ele é. Eu não preciso viver isso daqui. Eu não preciso continuar mantendo essa postura e esse posicionamento. Porque quanto mais eu tento, quanto mais eu seguro e eu continuo no meu orgulho, naquilo que eu acho que é certo, mais eu estou me enterrando, mais a situação está piorando. Do que nós estamos falando no final das contas? Nós estamos falando a respeito de alguém que fica sustentando o insustentável. Fez bobagem? Fiz. O que eu faço agora? Assuma as consequências, mas acerte o mais rápido possível. O problema não é você errar. O problema é você errar e se manter no erro. Faz parte da vida errar, né? Para crescer, para se desenvolver, nós vamos ter que errar e muito. Só que nós precisamos errar rápido, errar barato, para a gente não se perder ali e achar que não tem mais o que fazer, não tem para onde ir. Então nós estamos falando a respeito de uma identidade que estava deformada. Da mesma forma que Davi, enquanto o filho pródigo estava ali querendo comer comida de porco, o pai dele estava lá na casa dele com um bezerro cevado esperando para começar a festa. Ou seja, o que muda a minha história? A vida que você ainda não viveu está na resposta que você ainda não deu. A vida que você ainda não viveu está na resposta que você ainda não deu. O dia que ele falou assim: eu vou voltar, a história dele mudou totalmente. Ele se deu uma nova chance dele ser aquilo que Deus tinha para a vida dele, dele viver aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. O filho pródigo, a resolução dele aconteceu quando ele parou de olhar para si mesmo e ele começou a olhar para o pai. Ele aprendeu o segredo que Davi já fazia há tanto tempo. Ele parou de olhar para as possibilidades, para a capacidade, por tanto que ele era bom, e ele começou a olhar para o pai. Se eu tivesse na casa do meu pai, eu não estava passando por nada disso. Se eu tivesse ouvido meu pai, eu não precisava ter gastado tanto, ter sofrido tanto. E muitas das vezes nós estamos vivendo desse jeitinho, sustentando o insustentável. Você sabe que já deu errado, que já passou da hora, mas mesmo assim você... O que as pessoas vão falar de mim se eu voltar? O que todo mundo vai falar se eu falar: não deu certo, não funcionou? Eu preciso engolir o meu orgulho, eu preciso engolir a minha vergonha, para que eu possa estar onde Deus Ele quer que eu esteja. Conforme eu falei aqui, lá no verso 11, Samuel, ele dá uma ordem para que eles
esperem por Davi. Você imagina o que é essa cena? O Davi que sempre foi o serviçal de todo mundo. O Davi que não valia nada naquela casa. Era tipo como que é aquela história do conto de fada? Como que chama? A Cinderela, né? Que servia os seus irmãos. Era mais ou menos isso. Agora você imagina Davi ele entrando sem saber de nada naquela casa. E todo mundo em pezinho assim do lado da mesa. E na hora que ele entra, ao invés deles olharem para a cara dele falando assim, nossa, porque está demorando tanto, todo mundo baixa a cabeça e fala, opa, não olha para ele que o rei chegou. Baixa a cabeça porque o rei chegou. Você já imaginou o que é isso? Que reviravolta Deus ele tem a capacidade de fazer na sua vida? Ah, mas não tem como eu ser rei, porque já tem um rei, Saul é rei. Deus fala assim, esse daí eu já desprezei, por isso que eu estou levantando você. Então, às vezes, ao nosso ver, parece que é realmente impossível, não me cabe mais. Já preencheram a vaga, não precisa mais de mim. Mas Deus, ele tem as suas formas, Deus, ele tem os seus meios. Sabe o que nós aprendemos aqui com Davi? Nós aprendemos que ele vivia de acordo com a própria palavra, que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez você até hoje ainda vive sofrendo e buscando uma validação de pessoas. Ah, mas meu pai não me ama, meu pai não me quer. Ah, mas minha mãe nunca disse que eu era bonito. Se você entendesse o segredo de Davi, você pararia de sofrer com isso hoje. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele precisava confiar naquilo que é inabalável. Se eu confio naquilo que é inabalável, eu me torno inabalável. Agora, se eu boto a minha confiança em homens, em carros, em cavalos, isso uma hora vai me frustrar. As pessoas, por mais que eu ame essas pessoas, uma hora elas vão me trair. Uma hora elas vão deixar a desejar. Deus não. Pode uma mãe se esquecer de um filho a quem ela ainda amamenta, mas Deus não. É isso que Davi ele entendia, e é isso que fez com que, por mais que ele tivesse passado por tudo isso, Juninho, ele conseguisse manter uma mente saudável. Ele conseguisse não só ser aprovado, mas ter uma mente saudável. E hoje se tornar um exemplo para nós. Hoje ele poderia ser um aviso, né? Ele poderia ser o cara renegado que não acreditava em Deus e que só dava trabalho para o Jessé. Mas muito pelo contrário. Ele entendeu que tinha um buraco do tamanho de Deus dentro dele, que não era o pai dele que ia suprir. Não era os irmãos dele tratando ele bem que iria resolver a questão dele. Ou seja, ele entendia, se eu tenho Deus, conforme nós cantamos aqui no domingo, já me basta. E tudo é perga se eu não tiver esse Deus. Se você estiver hoje ligado na rocha, não tem por que as coisas darem errado para você. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto não estiver presente. Amém? Eu vou estar encerrando por aqui para não ultrapassar muito do nosso tempo. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé, mas eu quero que você leve essa palavra para a sua vida. Que tem coisas, conforme diz lá em Isaías, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Não percebe? Deus ele está fazendo coisas na sua vida.
Deus ele está preparando ambientes, preparando lugares, por mais que você não perceba. Muitas das vezes essas provas que você tem enfrentado e que muitas das vezes você questiona, por que Deus? Mas eu oro, mas eu dou dízimo, mas eu vou na igreja. E por que eu estou passando por isso daqui? Você não sabe que Deus está te preparando. A palavra de Deus diz que Deus escolheu Davi por detrás das malhadas, num lugar onde ninguém, a não ser que fosse Deus, poderia encontrá-lo. Só que antes dele aprender a conduzir o povo, ele aprendeu a lidar com ovelhas. Da mesma forma que Moisés. Moisés ele quis fazer na força do braço, o povo botou ele para correr. Aí o que ele foi fazer lá no deserto? Foi cuidar das ovelhas do seu sogro. E aí depois que ele passou 40 anos ali, aí Deus fala, agora você está pronto, Moisés. Agora vai lá e chama o povo que agora a gente vai fazer o negócio acontecer. Então muitas das vezes nós não entendemos o porquê que eu preciso passar por isso que eu estou passando. É porque nós não sabemos o que Deus já está fazendo lá do outro lado. E assim como o Carlos falou aqui na oração, quando Deus fala, já é. Se Ele falou que ia acontecer alguma coisa, já está acontecendo. Só está faltando você. Feche seus olhos aí onde você estiver. Espírito Santo de Deus,